do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos no canal Rascunho do EBD. Nesta oportunidade estaremos aprendendo mais uma partícula da Palavra de Deus, e desta feita com a lição de número 3. Lição de número 3, que vai nos falar sobre o tema despertamento. O despertamento renova o altar. Glória a Jesus. E nossa lição está pautada em Esdras, capítulo número 3, versículo de 1 a 5, e o versículo 10 até o versículo 13. Glória a Jesus. Nós estaremos aprendendo esta importante lição, ainda dentro da renovação, dentro de todo o processo que Deus fez por meio de Esdras, né? Bendito seja o Cordeiro. E nessa lição, todos sabem que estamos numa edição especial e que foi relançada essa lição, né, que foi em 1993, que foi naquela oportunidade lançada pelo pastor, foi comentada pelo pastor Eurico Besgate, pastor missionário Eurico Besgate, e a CPAD, como de praxe, sempre produzindo bons trabalhos, excelentes materiais, trabalho de primeira qualidade, com o intuito de incentivar-nos a estudarmos a palavra, vivermos a palavra, pregarmos a palavra, com tudo que temos de melhor dentro da sacrossanta palavra de Deus. E nesta oportunidade não foi diferente. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos envolvidos com a CPAD, o pastor Ronaldo Rodrigues, o pastor José Herto Bezerra da Costa, que é do Conselho Administrativo, presidente do Conselho Administrativo, e por que não dizer também, com toda a anuência, do nosso presidente da Convenção Geral, o pastor José Herto Costa Júnior, né? Deus abençoe a todos os irmãos envolvidos e, em especial, a nossa CPAD. Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa aula, onde estaremos estudando, aprendendo sobre essa tão importante temática. Glória a Deus, né? E nesta questão estaremos, com certeza, aprendendo um pouco mais de tudo aquilo que a Bíblia nos oferece. Amém, irmãos? Então estaremos literalmente aprendendo acerca dos conceitos sacrossanto da palavra de Deus. Vamos para a nossa aula. Glória a Jesus. Quando vamos trabalhar essa questão de Esdras, vai falar do renovo, do despertamento espiritual, despertamento em todas as áreas da vida do povo hebreu, né? Aí se pergunta, o que tem a ver isso conosco? A minha resposta é tudo a ver, né? Quando vamos falar sobre o despertamento que renova o altar, né? O renovar o altar é uma palavra muito forte, muito contundente. Antes mesmo de entrar na lição propriamente dita, tópico por tópico, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, a curiosidade do altar, né? Nós temos várias curiosidades interessantíssimas para que possamos aprender um pouco mais sobre a etimologia da palavra e o significado propriamente dito da palavra altar. Glória a Deus, né? Vamos para a nossa aula, né, que estará falando sobre o altar que Deus estabeleceu, o rei estabeleceu no caso, né? Então nós vamos estar trabalhando essa questão dentro de toda a proposta que Deus fez. O altar, né, ele tem vários significados e não é um negócio novo, é antigo. Os povos antigos já trabalhavam com isso, com o altar, falando e apontava para um sacrifício, né, onde local de fazer o sacrifício, né? A historicidade vai falar dos altares pagãos, né? Eram mitos
ou seja, eram muitos tipos de altares que eram formados na Idade do Bronze, por exemplo, antiga, e alguns que surgiram na Idade Moderna, do Bronze, né? E eram feitos de pedras armada ou arrumada, uma sobre a outras, né? Mais adiante, nós vamos ver também que alguns altares, por exemplo, eram retangulares, né? E eram feitos de tijolos ou pedras, e erguido com cimento de argila, e alguns altares eram estruturas imensas. Outros eram pequenos, que eram montões de terras, ou de pedras, aliás, né? Também servia aí de altares entre os povos pagãos. Já entre os semitas, nós vamos ver os descendentes de Sem, nós vamos ver que eram similares aos altares já descritos aí pelos pagãos também, que nós descrevemos em rápidas palavras. Então, em diferentes épocas, os altares eles foram edificados. Na época de Noé, edificou um altar, Gênesis capítulo 2, 8, versículo 20. Abraão, lá em Siquém, ele edificou um altar, em Gênesis capítulo 12, verso 7. Isaac, em Berseba, também edificou um altar, está registrado em Gênesis capítulo número 26, versículo número 25. Jacó, em Siquém, também ele edificou um altar, conforme registra Gênesis capítulo 33, versículo número 20. E em Betel, né? Em Gênesis capítulo 35, versículo de número 7. Moisés também edificou um altar em Refidim, em Êxodo capítulo 17, versículo número 15, vai estar registrado, e também registra que ele edificou também um altar em Horebe, né? Em Êxodo capítulo número 24, versículo 4. Então, na cultura semita, por exemplo, os altares usualmente eram erguidos, né, com propósitos sacrificiais, mas não exclusivamente. Muitos eram feitos de rocha natural, como canais, e tinha canais que escorresse o sangue, né, ou era montes de terra, ou rochas escavadas e etc. Então, cavava-se valeta ao redor, para que quando fosse sacrificar o animal, descesse o sangue por aquele corredor que era aberto, né? Então, com o mesmo propósito, cria-se que o sangue era derramado sobre o altar e sobre os corredores, né? Com o poder da divindade que era oferecido ali aquele sacrifício, né? Então, assim eram os altares dos povos antigos, né? Dentro do tabernáculo, a Bíblia vai falar do altar, que na verdade eram os altares, eram dois altares, né, do tabernáculo. Um deles ficava na metade, né, do átrio, né, era o altar de bronze, né, que pegou muito da influência fenícia, né, diz alguns historiadores do Antigo Testamento, especialistas em Antigo Testamento vai trabalhar essa proposta, que era recoberto de madeira de acácia, conforme capítulo de número 27, versículo 1 a 8 de Êxodo. E as suas dimensões eram de 2,5 metros por 2,5 por 1,5 metro. Então era um altar, e era o altar do holocausto. E tinha 2 chifres que se projetavam as pontas, enfim. Depois a Bíblia vai falar de um outro altar, que é um altar menor, de 50 por 50 centímetros por 50 por 1 metro, né? Então, essas informações ela foi inserida na enciclopédia de Russell Norman Champlin, né? Quem tiver pode fazer uso, né? E assim vamos aprendendo, né? Depois a Bíblia vai falar sobre o altar dos templos, né? Dos templos. No átrio anterior, em Jeremias capítulo número 36, versículo 10, vai falar do templo de Salomão, e em Jerusalém, que está localizado aí um vasto altar de bronze, né, bem grande, era uma réplica aí do tamanho do grande altar lá do tabernáculo. E assim são informações preliminares, né, sobre esta questão do altar. Então, Deus, nas suas propostas, na sua proposição, ele tem sempre um despertamento para as nossas vidas. Aí nós vamos encontrar o altar no Novo Testamento, né? O altar no Novo Testamento, ele eliminou o judaísmo suntuoso, os complexos, que os templos humildes surgiram, e naqueles dias, nas igrejas do Novo Testamento,
na verdade não tinha nem templos, né? Os cultos eram feitos nas casas, né? Nas residências dos cristãos, a maior parte dele muito pobre, né? Onde Deus trabalhava de forma grande, poderosa, né? Diz os textos bíblicos e a historicidade que o batismo ele veio reter esses aspectos de dimensões judaicas dos prosélitos. Então os conceitos de purificação, desses altares de sacrifício, eles saíram de cena, né? Então, esse sacrifício de purificação inerente às oblações, por exemplo, abluções, por exemplo, aí veio a ceia do Senhor, ou a ceia, né? Que reteve as ideias do sacrifício, a expiação, a comunhão. Então, mas agora o altar do crente mudou. Agora é o altar da alma, né? Onde sai o desejo, onde exprime-se o desejo de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, a nossa alma, o nosso ser é o nosso altar. Bendito seja Deus, né? E assim sucessivamente. Então, o uso literal da palavra altar no Novo Testamento aqui alude ao altar do Templo de Jerusalém e é figurado por 8 vezes nos Evangelhos, a saber, Mateus, Lucas, não é? Que vai tratar dessa proposta. Também vamos encontrar Paulo, né? Vai falar de outros vários altares em Romanos capítulo 11, em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 10 e Hebreus capítulo número 7, né? Bem como Tiago capítulo 2. Então o vocábulo aí usado no sentido figurado em Apocalipse, né? Também vai trabalhar. Então, com respeito ao altar pagão, mencionado aí no sermão feito lá no Areópago, né? Que no grego quer dizer homos, ou homos, bomos, no caso bomos, é mencionado em Atos, capítulo 17, versículo 22, 23, então trazia a inscrição ao Deus desconhecido. E assim, esse simbolismo do altar, ele sempre teve corpo, sempre teve no meio da cristandade, desde os tempos antigos e até a cristandade hoje, não é? Então, vamos para a nossa aula propriamente dita. Depois dessa síntese, nós vamos para a nossa aula de número 3, que vai nos falar sobre o altar, o despertamento do altar. No capítulo 3, versículo 1, diz assim: Tendo, pois, chegado ao mês 7º, já estando os filhos de Israel nas cidades, o povo se ajuntou com um só homem em Jerusalém, como um só homem em Jerusalém. Tendo essa frase, tendo pois chegado o 7º, a partir dos exilados, que retornarem à Babilônia, ocorreu na primavera, por algum tempo atrás, após a sua chegada. Então, ocuparam-se aí no necessário trabalho de criação de habitações e aos meios da ruína de Jerusalém, que estava destruída. Então, houve muito trabalho para eles recuperarem tudo aquilo que tinha sido dilacerado por meio das invasões inimigas. E assim sucessivamente, né? Aí nós vamos ver no versículo 2 que levantaram-se Josua, filho de Josadaque, e seus irmãos e os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele oferta. Veja que no versículo 2 já aparece o altar aqui. Ofertas de queimar, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, né? Então Moisés aqui é chamado de homem de Deus no versículo 2. Zorobabel, ou aliás Josua, o neto de Seraías, né, o sumo sacerdote, morto por Nabucodonosor em Riblas, conforme você vê isso no capítulo de número 2, em 2 Reis, capítulo 25, verso de número 18 a 21. Seu pai era Josedeque, ou Josadac, né, que foi levado cativo para a Babilônia e morreu ali algum tempo depois, né? Zorobabel foi o segundo a ordem da natureza de seu pai, da natureza filho de Pedaías, conforme está escrito em 1 Crônicas, capítulo número 3, versículo 17, e versículos 17 a 19. Edificaram um altar ao Deus de Israel, que significa para oferecer a ele a oferta queimada, isso é,
isso era necessário, urgente e de imediato, a fim de primeiro fazer expiação pelos seus pecados e, em segundo lugar, obter a bênção divina. Então, primeiro você expia os pecados para depois receber as bênçãos divinas. Não é? Dentro da nossa lição, aqui na leitura diária, nós temos praticamente a temática geral aqui. Porque dentro da questão da leitura diária, você vai ver o altar na vida de Noé, o altar na vida de Abraão, o altar na vida de Josué, o altar na vida de Gideão e o altar na vida de Davi e o altar, por fim, o altar na vida da igreja. Não é? A igreja precisa ter um altar onde, nesse altar, esteja acontecendo renovo e Deus ache nele sacrifício agradável aos seus olhos. Já no versículo 3 está escrito: E assentaram-se o altar sobre as suas bases, porém com medo sobre si, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele ofertas de queimar ao Senhor, antes de queimar a manhã e a tarde. Ou seja, ofertas de queimar a manhã e a tarde. E o versículo 4 diz assim: E celebrar as festas do tabernáculos, como está escrito, e oferecer o holocausto em dia, de dia e em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo 5 de Êxodo capítulo 3. E depois disso, o holocausto continuou e das suas 2 luas de todas as solenidades sagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10. Quando, pois, edificares e lançaram os alicerces do templo do Senhor, então se apresentaram-se os sacerdotes e já paramentados com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Versículo de número 11. E cantavam reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Versículo 12. Porém, dos filhos dos sacerdotes, porém muitos dos sacerdotes, melhor, e levitas, e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante o Senhor, perante os olhos desta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que às vezes ouvia-se de longe: Bendito seja o Cordeiro. Né? Então assentaram-se as suas bases, ou seja, ele ergueram sobre os seus antigos alicerces, de modo que ocupou o mais perto possível local que estiver na antiguidade. Então eles procuraram fazer o mais próximo da antiguidade do templo antigo possível, né? Do altar. E ofereceram sobre a oferta queimada ao Senhor, isso é, consideraram que tinha o dever de realizar os ritos públicos da religião, e não esperavam que o templo fosse reconstruído. Não esperaram. Eles já foram logo edificando o altar e já prestando culto ao Senhor. Isso era o desejo latente das vossas almas das vossas almas naqueles dias, né? Então não esperaram que o templo fosse construído, já foi logo iniciando os ritos e retornaram ao serviço diário prescrito da lei, conforme está escrito em Êxodo capítulo 29, versículo 38 a versículo 39, e Levítico capítulo 6, versículo 9 e 11. Então eles observavam as estações anuais para fazer todas as observâncias solenes, né? Então eles voltaram a fazer tudo o que antes fizeram antes mesmo de ficarem 70 anos no cativeiro. No versículo 4 diz: celebrar a festa do tabernáculo,
como está escrito, fizeram oferta de queimar diariamente, conforme a regra exigida a cada dia. Então, e celebrar as festas do tabernáculo, isso é, desde o primeiro dia do mês, eles reavivaram, não é? Reviveram naquele tempo a oblação diária, e foi no 15º dia daquele mês que a festa do tabernáculo foi realizada. Então podemos observar que a palavra de Deus começou a achar relevância. Eles começaram a dar relevância que a palavra de Deus sempre teve, né, dentro dos seus espaços. Então é importante trabalhar isso aí. E a Bíblia diz que no versículo 12, diz que eles choravam em alta voz. Então aquelas emoções dolorosas foram exercidas pelos contrastes tristes que as circunstâncias nas quais as fundações do primeiro templo tinham sido colocadas em estado deslocado. Então eles chegaram num país, estava em ruína, estava tudo destroçado, não é? Onde Deus aí reestabeleceu aí, e eles cuidaram de fazer tudo conforme o dito do Senhor, com a orientação de Deus e sob os cuidados do sacerdote Esdras, né, que era eloquente em palavra, né, para pregar a palavra de Deus, conforme eu já disse na lição passada, no comentário passado, né, e assim sucessivamente. Então, logo depois de chegar à terra prometida, os judeus providenciaram ali para que o holocausto pudesse ser oferecido. Então, na primavera seguinte, colocaram os restos do templo, do segundo templo, com grandes cerimônias e emoções mistas. Então eles tinham prazer, estavam com prazer. Chegando o 7º mês, foi o primeiro mês ali, as festas da Tombedra, uma soma do final da reunião de Israel, que era considerado aí que havia uma longa, considerando aí que tinha havido uma delonga, né, uma demora de 2 anos de partida da Babilônia para chegar até o decreto de Ciro. Então eles trabalharam isso. No dia 25 de setembro de 536 a.C., foi lançado o alicerce do templo, né? Na primavera seguinte já estava oficializado o templo, o termo da 70ª semana, o 70º ano, né? 70º ano do cativeiro, quando completou 70 anos aí, ele predito lá por Jeremias, né? Conforme Jeremias 25, versículo 1 até o versículo 12. Né? Então esse cativeiro que se estendeu de 605 a 635. Né? Logo, nesse caso aí, podemos observar que foi uma longevidade, né? E assim sucessivamente. A gente estava sob o terror dos povos da terra, portanto estavam inteiramente conscientes da necessidade que tinha da proteção de Deus, né? Compare aí com o paganismo que está impregnado, está registrado no capítulo 17 de 2 Reis, versículo 24 a 34, e que seus temores eram exagerados por ter visto nos capítulos seguintes de Esdras, né? Então vem as festas do tabernáculo e assim sucessivamente. O versículo de número 10, né, vai dizer que essa ordem foi a mesma ordem observada quando a arca foi levada para Jerusalém no tempo de Davi, né? Então antiforicamente eles cantavam altamente, né? O próprio Salmo vai trabalhar essa proposta no Salmo 136, verso de 1, da ideia de estarem pensando nos termos de grande profecia, da grande profecia de Jeremias, capítulo 33, versículo 11. Então essa exegese do texto de forma muito clara e importante para o nosso aprendizado, né? Que Deus continue nos abençoando. Então vamos à nossa lição. Ela é dividida, como sempre, em 3 partes. Deixa eu ver, 4 partes. Deixa eu me ver para não... 3 partes, 3 parágrafos, né? 3 tópicos, como dissemos. O primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar, né? O segundo tópico vai nos informar Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro tópico vai nos apontar cuidado com as imitações. Então, por isso que eles fizeram tudo como antigamente, né? Porque as imitações é um prejuízo, né? As imitações, aqui esse tópico é muito importante para a exortação da igreja nos dias odiernos, né? Então, os judeus sentiam necessidade do acesso a Deus com altares que o altar lhe proporcionava. Então, o propósito que traziam ao coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, né? Que estavam ali
rodeados de inimigos cruéis, que a Bíblia vai falar do povos da terra. A Bíblia diz que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Capítulo 3, versículo 3, conforme nós já fizemos aqui a exegese do texto, já comentamos, né? Então, por isso mesmo que o povo sentia que precisava do acesso a Deus, através do altar. Nesses tempos de pandemia, nós estamos vendo, trabalho também, ajudo a pastorear a igreja e os irmãos, várias pessoas ligam, e várias pessoas, tem pessoas que não é crente pedindo oração para a gente na rua. Isso aconteceu comigo várias vezes, né? Nesse período de pandemia, pedindo oração, perguntando quando a igreja vai voltar. Ei, a igreja faz falta. A igreja faz falta. Glória a Deus. Não é por ser tempocêntrico, como alguém fala por aí, não. É porque tem pessoas que precisam da igreja. Nós precisamos. E nós não vamos aceitar imitação. Nós vamos voltar ao estado original. Não é? Com certeza, há pouco hoje recebemos um comunicado do nosso pastor presidente e o nosso coordenador aqui do setor, o pastor responsável pelo nosso setor, o pastor José Horto Costa Júnior, já dizendo que a partir desse domingo próximo estaremos cultuando ao Senhor, não é? Com limitações de 25% a 30% de pessoas, nós estaremos cultuando ao Senhor. Nós gostamos, nós queremos, nós temos desejo, né, de estar na casa do Senhor. Então toda a Trindade, versículo parágrafo 2, vai dizer o Cristo centro da nossa comunhão com Deus. Então toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. Vai trabalhar que Cristo é o centro da nossa comunhão, né? Já o terceiro tópico vai nos dizer, vai nos alertar, cuidado com as imitações, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ter cuidado com os shows, com os gospels, com os cantores evangélicos, entendeu? Muitos aplausos, muitos gritos, e em alguns lugares tem muitas festas, onde contém bebida alcoólica, contém danças e etc. E se diz ainda que é cristão. Isso é uma problemática, isso é culto misto. Deus não aceita mistura. Tenha cuidado com isso. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Não é? Indico para a leitura o que está na nossa lição, o dicionário bíblico Wycliffe, publicado, editado pela nossa CPAD, e a teologia sistemática do pastor Eurico Besgata, exatamente o pastor que comentou essa lição. Deus abençoe, e na próxima aula estaremos estudando sobre a construção do templo que enfrentou oposição. Um abraço, canal Rascunho DBD com você. Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixe o seu like e ative o sininho para ajudar o nosso canal e nos dar um apoio, porque o YouTube vai nos apontando aí. Quando alguém visualiza tudo isso, o YouTube vai nos mostrando. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.